Hoje a gente vai ter a oportunidade de continuar a nossa série nas cartas joaninas, como o Arruda já nos adiantou e como cantamos há pouco, sobre 1 João. A gente vai ver hoje o segundo capítulo de 1 João. E antes da gente abrir ali, bom, se quiser já abrir o texto, fica à vontade, não tem problema quanto a isso. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, inicialmente. Por que você vive? Para que você vive? Qual o objetivo da sua vida? Para que você está aqui? Talvez você esteja pensando que você vive, poxa, para ter um melhor trabalho, um melhor emprego, uma vida estável. Tá, isso é lícito, talvez para criar uma família, para viver longos anos casados, isso também é legal, muito bom. Talvez para ter netos, bisnetos, não sei. Por que você vive? Para que você vive? A Bíblia nos dá algumas pistas do porquê isso acontece. E a gente vai ver algumas delas através deste texto nesse final de tarde. Antes disso, eu queria convidá-lo mais uma vez a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos para a gente pedir a direção de Deus nessa tarde. Pai querido, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, carentes da sua graça, carentes da sua iluminação, carentes da tua unção, da sua ação poderosa nesta tarde. Queremos pedir que o Senhor visite cada um aqui, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar em nosso meio, que o Teu Santo Espírito vivifique a Tua igreja, que o Teu Santo Espírito ajude-nos a entender a necessidade de estarmos mais perto de Ti, a entendermos o real objetivo da nossa vida. Não nos deixe cair em distrações, afasta de nós qualquer coisa que não agrade a Ti e leva-nos, Senhor, para mais próximo de Ti. Abre a nossa mente para entender a Tua palavra e ajude-me a lembrar aquilo que estudei, para que a gente possa compartilhar um pouquinho de maneira coerente nesta tarde aquilo que o Senhor tem falado nas nossas vidas. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém? Bom, desculpe-me estar sentado, eu estou ainda recuperando aí da cirurgia, não gosto muito de ficar assim, mas eu preciso. Na terça-feira faço mais um ultrassomzinho aqui, estou parecendo a Flávia, semana sim, semana não, indo ao médico fazer ultrassom. E aí eu acho que vamos ver se as coisas melhoram para os próximos dias aí. Bom, a gente conversou há uns tempos atrás aqui na Ibira sobre Adão e Eva, a gente contou a história ali, não foi exatamente esse o tema, mas se você se lembra, Deus criou o mundo, e Deus criou o mundo e tudo que Ele criou era bom, mas quando Ele olha para determinada parte da criação dele, Ele diz que foi muito bom. E essa parte muito boa da criação de Deus é o homem e a mulher, isso foi muito bom. Pois bem, a história continuou e eis que eles tinham tudo à sua disposição, mas uma coisa era para eles não fazerem: comer de um fruto determinado. E eles resolveram fazê-lo. Comeram de um fruto. Por que eles o fizeram? Para que eles queriam ser igual a Deus. Esse foi o problema. Não bastasse ser a semelhança de Deus, o reflexo daquilo que Deus é para a vida deles. Eles queriam ser como o próprio Deus. Então, foi aí que eles vacilaram, a conexão caiu, o Wi-Fi não funcionou, estava lá no fundo da linha lilás do metrô que não funciona, o celular não tem jeito, não pegava mais, não tinha conexão com Deus. Mas Deus é gracioso, Deus sempre está indo atrás do homem, Deus na sua bondade está sempre correndo atrás do homem, e Ele foi atrás do homem para trazer aí uma nova vida. E essa nova vida tem um objetivo, e esse objetivo Ele percorre a Bíblia inteira. E lá no finalzinho dela, lá em 1 João, quase no Apocalipse, a gente vai ter uma pista de qual é o objetivo da vida. E agora sim a gente vai ler aí 1 João, capítulo 2, versículo 1. A gente vai ler? A gente vai ler. Isso, o objetivo da vida. Meus filhinhos, a gente já pode parar logo de cara aqui. É interessante, João, ele é um pastorzão. Talvez ele já seja um cara oitentão aí, escrevendo essa carta. Já é um cara experiente, experimentado. Ele
ele dá umas batidas, mas ele afaga. E ele começa aqui o capítulo afagando. Olha, meus filhinhos, meus queridos, eu gosto de vocês. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Qual é o objetivo da vida lendo essa frase? Alguma pista? O que vocês acham? É uma proposta fácil? Eu escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, é só isso. O pecado é a desconexão com Deus. O pecado é tudo aquilo que a gente faz, pensa ou deixa de fazer, que não agrada a Deus. Esse é o tal do pecado, isso em poucas palavras, né? Mas ele escreve essas coisas quais? As cartas de João, e isso tem uma abrangência um pouco maior, porque a própria Bíblia dá indicação desse versículo. Talvez você lembre de uma história que está escrita ali em João, capítulo 5, Jesus está conversando com uma mulher e de repente o papo vai, papo vem, o pessoal quer condenar a mulher, quer apedrejar, quer matá-la, porque ela tinha feito algumas coisas não muito legais, e aí Jesus é da hora, ele troca uma ideia, bate um papo com a mulher e fala, eu não te condeno, quer saber? Vai e não peques mais. Olha o que Jesus propôs para ela. Não pecar, não peques mais. É a mesma coisa que está escrita aqui. Não peques, não pequem, não vacilem, não pisem na bola. Essa é a proposta. É fácil, né? Está tranquilo. Mas ele sabe que não é tão fácil assim. Por isso, se porém, contudo, todavia, quer saber, se acontecer uma casualidade aí que, sem querer, alguém pecar, aí a gente tem uma solução. Deus sabe quem é você, Deus sabe quem sou eu. E Ele sabe que vai ter uma hora que a gente vai vacilar, que a gente vai pisar na bola. Mas se isso acontecer, a gente tem um intercessor, numa outra versão, e talvez diga um advogado junto ao Pai. Em Jesus Cristo, o justo. E é interessante que esse advogado aqui, a gente está em voga os assuntos de última instância, em trânsito e julgado na nossa realidade de vida. Isso aqui não tem em nenhum tribunal superior. E esse advogado aqui, ele advoga, esse intercessor, Jesus Cristo, ele advoga em nosso favor, não porque a gente não tem culpa, mas porque a gente tem e muita culpa. Porque Ele se entregou em nosso lugar, como a gente cantou há pouco, e pagou a nossa culpa. Mas às vezes a gente passa por ocasiões na vida em que a gente acaba entrando num mecanismo, ou talvez num sistema. Certa vez, fui fazer um trabalho no Rio de Janeiro, na Grande Rio ali, e peguei uma carona com o gerente que estava tocando a obra ali, né? Ele me deu uma carona de volta até o aeroporto, que ia ser caminho para ele, e ele começa a contar uma história a qual vou reproduzi-la. Ele, quando criança, estudava num colégio e um amigo dele se formaram juntos no colégio. Ele foi fazer engenharia, esse senhor que me contou a história, e o amigo dele foi fazer medicina. Se formou medicina, começou a trabalhar lá no Rio, e trabalho vai, trabalho vem. O cara se destacou por fazer as cirurgias ortopédicas. E esse colega meu de trabalho precisou fazer uma cirurgia ortopédica, fez ali no hospital junto com esse cara, foi super bem atendido, tratou muito bem, eu não me recordo agora o nome do hospital lá no Rio, talvez se fosse aqui em São Paulo eu lembraria o nome, mas ele foi tratado ali no hospital, um hospital referência no Rio, só que esse hospital era um hospital que tinha muita ligação com o Estado. E certa vez, passado algum tempo depois da cirurgia, ele abre um noticiário e vê que o amigo dele foi preso. E aí ele diz, poxa, como? O cara é meu amigo, estudei junto desde criança na escola, participou, foi um dos caras que participou da cirurgia que ele precisou fazer lá, ortopédica, e aí, passado o tempo, através do noticiário, descobriu-se que esse amigo dele estava envolvido, adivinha, em corrupção. Ele teve que entrar no sistema, fazer parte do mecanismo para poder manter a sua posição de diretor do hospital no qual ele estava. Na época, talvez você se lembre bem, a Cabral era o governador do estado, então isso rolava solto, não que não aconteça hoje, mas o Cabral tem mais de uma centena de anos de condenação. Que Deus tenha misericórdia da vida dele. Mas
entrou no mecanismo, entrou no sistema, se chafurdou. Só que isso não foi algo da noite para o dia. Ele, depois, por ser amigo, sabia de alguns detalhes, né? E ele foi me contando que foi aos poucos. Primeiro precisou fazer uma falcatrua com uma nota, comprar uma prótese que custava 5 e assinar que custava 50. Mas aí a pergunta veio, mas por que ele fez isso? Mas porque se não entra no esquema, está fora. E aí a gente começa a pensar, será que vale a pena entrar nesse tipo de esquema, de situação? Bom, o texto aqui é bem claro quanto a isso. Eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. A Bíblia é séria e ela tem um nível elevado, um padrão alto de referência. Mas ela sabe da nossa limitação, ela entende que a gente vai falhar, vai pisar na bola. Por isso que a gente tem um intercessor aí junto ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, o sacrifício pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. A ideia aqui não é que Jesus é capaz de salvar toda... Bom, capaz Ele é. Que Ele salvará todas as pessoas de uma condenação eterna. Não é este o objetivo. Ele quer dizer aqui que a salvação ela é gratuita, está ao alcance de todos, mas nem todos vão escolher por estar com Jesus para o resto da vida. E aí a gente vai na sequência aí e vai evidenciar o objetivo dessa vida, agora aqui bem batistão, meu avô teria orgulho de mim nesse momento, vamos colocar 3 pontos, 3 provas de como essa vida vai ser vivida de uma maneira sem pecado através desse texto de 1 João 2. E a primeira prova, o primeiro teste é um teste moral. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aqui vale fazer, antes da gente explicar isso aqui, uma contextualização que é significativa. Quando João escreve essa carta aqui, muito provavelmente o que acontecia era que tinha uma galera que não estava muito conectada com a Bíblia, que estava negando, a gente vai ver isso daqui a pouco, a encarnação de Jesus ser carne, porque era agora, segura a onda aí, tá? É só um pouquinho de contextualização, mas é rapidinho. Eu prometo que eu não vou me estender muito nisso. Mas a gente precisa falar para entender melhor. Era um pré-gnosticismo. O gnosticismo é uma seita que aparece aí talvez no 2º século, e é uma seita que dá muita vazão, muito valor para o intelecto, para a mente, para a razão, e diz que o corpo é algo mau, é algo ruim. Então, por isso que eles negavam que Jesus era homem em carne e osso. E por isso que o texto aqui vem e fala, sabemos que o conhecemos se obedecemos. Porque o que o povo estava acontecendo aqui? Estava indo para a gandaia com o seu corpo. Estava fazendo do seu corpo algo prostituído, algo que não era saudável. Então, por isso que eu falei que valia a pena prestar atenção na contextualização rapidamente. Mas tendo isso em mente, que os leitores originais tinham essa percepção, a gente entende o que a Bíblia se propõe a dizer aqui. Sabemos que o conhecemos se obedecemos. A Bíblia ela é muito tangível, ela é muito prática. Ela não é algo etéreo, distante, que a gente não consegue trazer para a nossa realidade. Se a gente conhece a Deus, o que a gente vai fazer? É obedecê-lo. E o que Ele propõe? É não pecar. É só isso. Então, um teste aí para a nossa vida, se a gente está cumprindo esse objetivo de não pecar é se a gente o conhece. E aí é interessante, eu vou ter que pular alguns versículos, não vai dar para poder esmiuçar todos, porque o tempo não nos permite. Mas no último, eu nem sabia que a vovó ia estar aqui hoje, mas ela dizia assim, deixe-me ler o 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou.
Um homem, a minha avó diz, um homem é reconhecido pelo seu andar, né, dona Zumira? Pela forma que ele anda, você conhece o homem. E conversando com a Flávia essa semana em casa sobre o texto, né, ela falou, é verdade, né, Betinho? Quando você logo voltou da cirurgia, estava meio corcunda, abatido, cabeça baixa e geralmente eu não ando muito cabeça baixa, não, né? Barriga para dentro, isso é a parte mais difícil da história. Peito para fora, cabeça em pé e olhando no olho. Essa é a tentativa. A forma que a gente anda revela quem a gente é. Se a gente permanece em Deus, se a gente está conectado com Ele, a forma da gente andar vai revelar quem nós somos. E sabe de uma coisa? Esses quadradinhos amarelos aí vão sempre nos lembrar que tem algo a compartilhar com isso. Na realidade das igrejas tupiniquins brasileiras, e não somente nas nossas, mas de muitos lugares do mundo, há uma realidade de pessoas que vão na igreja, sugar a igreja, só consumir aquilo que a igreja tem de bom. Essa semana, estava ouvindo um podcast, o Vini adora, o Bibotalk, e era um tema que eu não gosto muito, né, igreja, e quem estava falando era um cara que eu também não aprecio muito, não tenho muito, assim, consideração, o Jonas Madureira, e ele falava sobre igreja, e ele falava que a igreja, entrar na igreja é perder. Entrar na igreja é abrir mão. Entrar na igreja é doar. Não existe essa realidade de que... Bom, não vou dizer que não existe. Ela existe em parte. De querer receber, de ganhar. Isso existe, mas não é 100%. Muito mais é doação, é abrir mão, é abdicação, é ceder para que as coisas aconteçam. E aí aqui eu queria deixar uma coisa muito clara, até por estarmos iniciando a nossa comunidade, a Igreja do Senhor, a Ibira. Qual é o nosso propósito como Ibira? É ser gente que curte gente, que segue e compartilha Jesus. A nossa pretensão aqui não é fazer grandes eventos mirabolantes e pirotécnicos. Não é essa a ideia. A nossa ideia é simples, é ser gente que curte gente, que segue e compartilha Jesus. E como isso acontece? Aqui, na celebração no domingo. A gente precisa seguir a Jesus, então a gente precisa ter a Bíblia aberta, então a gente precisa conhecê-lo um pouco mais. A gente precisa não pecar, esse é o objetivo da nossa vida. Então essa é uma forma. E a outra forma que isso vai acontecer? Nos pequenos grupos. É só isso que a gente vai fazer. É essa a nossa proposta. É isso que a gente tem um sonho. O nosso sonho não é ficar em 30, 40, 50 pessoas. Isso também não é. O nosso sonho é um pouquinho maior. A ideia é que chegue talvez 400, 500 pessoas. Esse é o sonho, é por aí. E quando nesse número chegar, multiplica de novo, igual a gente faz com os PGs. Para crescer, para que mais pessoas conheçam a Jesus. Se você fala, a gente sonha em chegar em 5 mil pessoas? Não é esse o objetivo. Talvez em 500 sim. Mas que multiplique, seja algo que outras igrejas conheçam, porque é mais gente trabalhando, é mais gente envolvida, são mais dons e talentos sendo formados, forjados, e pessoas conhecendo a Jesus, porque tem mais gente trabalhando. Então, essa é a ideia. Se você acha que aqui você vai consumir, poxa, não é esse o local, não é essa a ideia. Então, a primeira prova de uma vida sem pecado é através da obediência, uma prova moral. E a segunda prova? A Bíblia é da hora. A segunda prova é uma prova social, é um teste de amor. Se o teste vai falar de amor, olha só como João começa o parágrafo. Amados. Ele muda de propósito, ele tem a pena aguçada, ele sabe o que ele está escrevendo. Então, se ele está falando com a galera toda, filhinhos, agora eu vou falar de amor, então, amados. Não lhes escrevo um mandamento novo, mas eu estou escrevendo para vocês um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. A gente cantou algo parecido com isso há pouco. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas, puxa vida, o cegaram. Observe aqui. Eu acho que João era bipolar. Você não acha? Lê aí de novo o 7 e o 8 com mais cautela. Se quiser estar com preguiça, lê só o negrito aí.
não lhes escrevo um mandamento novo, mas um antigo. Tá, ok, beleza, um antigo. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo. Não, peraí, é isso mesmo? Ele falou primeiro que não vai mandar um mandamento novo, e sim antigo, mas depois ele vira e fala que vai mandar um mandamento novo. O que esse cara está querendo dizer com essa história? Ele está bipolar, está muito doido. E ainda coloca isso na Bíblia. A gente tem que ler e explicar. Aí lascou. Vamos lá. Sabe, a gente ouve um mandamento que Jesus... 2 grandes mandamentos que Jesus deixou para nós. Talvez você saiba, se você está familiarizado com o texto bíblico, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, de toda a sua alma, todo o seu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso não foi Jesus que inventou, isso já estava escrito. E aí aqui, como o caso é amor entre irmãos uns aos outros, olha só, Levítico 19. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Isso está lá em Levítico 19, 18. E aqui qual que é o entendimento? Esse era um mandamento, mas ele era o próximo. Só que também tinha na lei, um pouquinho, alguns versículos para frente, no capítulo 24, fratura por fratura, fratura por fratura, olho por olho e dente por dente. Então, ao mesmo tempo que deveria amar, você tinha a liberdade de aniquilar aquele que... Bom, aquele que te aniquilou não, porque você já foi aniquilado. Mas aniquilar, a gente viu há uns dias atrás aí, com a história de Caim, né? Um parente próximo aniquilar o parente seu que foi aniquilado. Então, isso era o que estava escrito na lei. Esse era o antigo mandamento. Então, ele está falando aqui, eu não estou trazendo nenhum mandamento novo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas esse mandamento novo, ele tem uma expansão agora com o ensinamento de Jesus. Ele tem uma ampliada nesse seu entendimento, porque lá Jesus, no capítulo 5 de Mateus, fala assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esse era o mandamento novo. Essa era a ampliação que Jesus propôs, e era isso que João estava dizendo aqui. Amar até os seus inimigos. É fácil a gente falar. Agora, imagina, se alguém que ficou preso até sexta-feira, condenado em diversas instâncias aí, entra por aquela porta, qual é a nossa reação? O que a gente ia fazer? Qual era a nossa postura? E amar nosso inimigo? Ai, é difícil. A chamada de Jesus não é fácil. Amem o seu inimigo. Esse é o novo mandamento. E aí ele vem e fala... Eu estou falando para mim, tá, gente? Só para deixar bem claro, não que eu não seja o santo aqui, eu estou longe disso. Eu estou mais na segunda parte do versículo lá. Precisa de um advogado, intercessor. E aí ele continua, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Ele é firme, ele é pesado. Poxa, se você afirma estar na luz e odeia o seu irmão que vê, você está lascado, você está chafurdado na escuridão. E quem ama o seu irmão, aí esse sim permanece na luz. E sabe, a gente não tem muito tempo aí de caminhada na igreja, mas... uma coisa que às vezes a gente ouve e parte o nosso coração, mas assim, parte muito grande. Eu não amo mais ele, mas eu também não o odeio. E aí o que pega nisso? É uma impressão de indiferença, né? Então, o cara não ama, mas eu não o odeio. Puxa, ficou indiferente. Aí a gente conversando para variar, né, sobre esse assunto. A gente chegou à seguinte conclusão, que a indiferença é pior do que o ódio. Porque o ódio a gente pode odiar, a gente deve odiar. E sabe o quê? O pecado, aquilo que nos afasta de Deus. A gente deve odiar, deve querer manter isso longe. Agora, a indiferença, você nem está pensando na pessoa. Você já desligou, já desconectou. O negócio já era.
passou, não quer mais saber, nem pensa mais. Então, isso é muito triste. E aí o texto é firme. O amor acontece quando a gente realmente ama, quando a gente obedece, quando a gente realmente está disposto a fazer isso acontecer. Já dizia a música, quando a gente ama, é claro que a gente cuida, né? Depois a gente pode cantar esse louvor com os irmãos aí. Poxa, é essa a ideia. Então, não amo, mas não odeio, me parece papo furado. Agora ele bate um papo tão grande e aí ele vai fazer um intervalinho aqui. E a gente vai passar nesses, na verdade é um intervalinho, ponto A e ponto B aqui. A gente vai passar rapidinho. Primeiro ele faz um intervalo sobre a igreja. E ele vai falar assim, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus, aleluia. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Observou os verbos aqui? Escrevo, escrevo, escrevo. Agora olhe os próximos 3. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. E em vocês venceram o maligno. Observou que o tempo verbal está diferente? Escrevo e depois escrevi. Sabe o que isso significa? Nada. Nada, porque tem até outras versões que estão escrevi. A ideia aqui é só para dar uma... Bom, tem algumas conjecturas, vamos lá, rapidamente. A primeira hipótese é de que João fez uma primeira edição da carta até o versículo 13. E depois ele continuou e aí mudou o tempo verbal. Essa palavra aí, escrevi, aparece, é difícil de decorar nesses dias, né? 13 vezes no texto. E aí, a partir do versículo 14, talvez ele tenha continuado numa outra oportunidade, por isso mudou o tempo verbal. Mas uma outra opção mesmo é realmente só para dar um destaque. Mas os comentaristas não chegam a conclusão nenhuma sobre isso, eu não vou ficar me delongando nisso, que não interessa muito. Agora, o que interessa são as palavras sublinhadas aí. Filhinhos, pais, jovens. E aí ele repete, praticamente quase iguais as sentenças, né? Filhinhos, pais e jovens. E aqui a gente tem, sim, duas conjecturas que parecem interessantes. 3 qualificações aí. Talvez os filhinhos, a ideia aqui dos mais novinhos na fé, que acabaram de conhecer Jesus, estão começando na caminhada cristã. Pais, aqueles que estão já mais experientes, já combateram quase o bom combate, já estão quase guardando a fé. Então, já são mais maduros na fé. E tanto é que ele fala, né? Aquele que conhece desde o princípio. E os jovens, aqueles que estão com vigor, na plena maturidade, o coração vibrando aí pela igreja. Por isso que eles vencem o maligno. E é interessante que a Bíblia, acho que o Tosa até comentou isso semana passada, ele repete isso, vencer o maligno 2 vezes. E, quando você repete algo, papel era papel. Papiro, não tinha papel, era caro, não era algo conhecido, que todo mundo tinha acesso facilmente numa calunga da vida. Não, e para enfatizar mesmo, vocês venceram o maligno. Então, essa é uma possibilidade de ter 3 classificações aí. Mas uma outra que também é bem provável, e as duas fazem sentido, não vou fechar com nenhuma, fecho com as duas, é que esses 3 aí são a igreja inteira. Então, isso serve para todo mundo, o tempo todo, para nós todos, o tempo todo. Então, os pecados foram perdoados, a gente vence o maligno, e a gente o conhece desde o princípio. Então, essa é a ideia aqui por trás desses breves versículos. E aí, um outro intervalo, e é coisa tranquila aí. Não amem, não devotem a sua vida, não entreguem a sua vida de uma tal forma. E ele está falando aqui, não amem o mundo. E aí, se você lembra bem de João 3,16, você vai falar que João entrou em contradição de novo. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que acredite em Deus não morra, mas tenha a vida eterna. Então ele falou, por amor ao mundo. E agora que ele vira e fala, não amem o mundo nem o que nele há. Pois bem, um bom exercício de interpretação bíblica é procurar o que está em volta. Eu sou meio
tinha aí, você me perdoe, mas se você observar aqui, né, minha Bíblia está coloridinha. Tudo o que é laranja grifado só embaixo é mundo. Tudo que é laranja rabiscado é pecado. E tem as demais cores aí. Então, aí na hora que você lê, fica mais fácil de abrir e achar o que é mundo. Tem um bocadinho de versículo aí que fala sobre o que é o mundo. E aí a gente vai ver para tentar entender efetivamente o que é o mundo. Vamos lá. Porque o mundo, aí no 2,16, logo na sequência, o mundo oferece apenas os desejos intensos por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Aí do lado à direita, mas quem pertence a este, eu estou lendo o versículo 3, o capítulo 3, versículo 1, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque o mundo não o conhece, então não conhecer a Deus. Na sequência, versículo 13 do capítulo 3, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Então está vendo aí qual é o perfil desse mundo, o que é isso, do que ele está falando? Capítulo 4, versículo 1. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Caminhando para o fim, versículo 3 do capítulo 4. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Por fim, capítulo 5, último da carta, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. A versão antiga dizia o mundo jaz do maligno. Então, o que é esse mundo aqui? São coisas, pessoas, o próprio anticristo, talvez desejos internos nossos, né? Porque prazer físico de tudo que vemos, o orgulho pelas nossas reações de bens. Então, isso é o mundo, isso é o que não deve ser amado, e nem o que nele há. Porque se alguém, vamos seguir aí, amar o mundo, o amor do Pai não está nele, não está em vocês. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Essa palavra, permanecer, se você quiser grifar no livro, você esteja com um lápis bem afiado, porque permanecer, se não me falha a memória, são 27 vezes que aparece em 5 capítulos, ou seja, mais de 5 por capítulo, é bastante. Agora, é o seguinte, não amem o mundo. Eu não vou entrar tantos nos detalhes aqui, mas eu queria fazer uma consideração. O que você tem olhado primeiro nas redes sociais? Talvez você, menina, mulher, observa as redes sociais com o desejo de olhar, você olha aquela artista famosa, nossa, como ela é bonita, eu queria ser igual a ela. E aí, daí a pouco você olha aquela, como é que chama? A pessoa que é personal trainer, toda bonitona, nossa, eu queria ter esse corpo. E aí com aquelas roupas totalmente inapropriadas para qualquer homem observar, você, cara safado, está olhando essas coisas, né? Qual é a modelo que você segue na rede social para ficar olhando? Seu celular, a tua esposa tem direito a ver a senha? Ela pode abrir? Você tem medo dela ver? Meu irmão, se liga, meu, para de ser cafajeste, olha para sua esposa, meu. Ei, se você não é casado, cuide dos seus olhos, é melhor casar do que viver abrasado, eu já dizia o texto bíblico também. Então, meu, sai fora, meu, olha, presta atenção, ou então, o que você posta? E é interessante você observar o versículo 16, eu espero que não seja nada por prazer físico, ou desejo intenso de tudo o que vemos, ou orgulho das nossas realizações e bens. Antigamente dizia-se que a boca fala do que o coração está cheio. Hoje a gente pode dizer, as redes sociais publicam o que o nosso coração está cheio. As redes são um reflexo daquilo que a gente ama, daquilo que a gente ou gostaria de ser, não que a gente é, mas muitas vezes daquilo que a gente gostaria de ser. Eu não quero ser um legalista chato, falar para você, apague seu Instagram, isso é do capeta, é do inimigo. Não, isso é de Deus, é divino, tem muita coisa boa lá e a gente aprende com isso. Mas, meu, cuidado, e essa semana fazendo o devocional em casa, não é todo dia que a gente faz, hein? Às vezes dá certo. Lendo o Salmo 119,
no versículo 37, ele fala assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Meu irmão, meu querido, não perca seu tempo com coisas inúteis. É impressionante o tempo que a gente passa gastando em rede social. Eu falo por mim, é impressionante. A gente tem tanta coisa boa que a gente pode fazer. Cuidado com o que você olha, cuidado com o que você posta. A gente talvez quando a gente era criança, cuidado boquinha com o que fala, né? Tinha uma musiquinha assim, né? Cuidado olhinho com o que vê, e daqui a pouco a gente vai ter que ampliar essa música. Cuidado dedinho com o que tecla, né? Com o que digita, ou alguma coisa assim. Quero ver rimar isso, mas é coisa de criança que a gente aprende e talvez seja necessário relembrar. A gente viu duas provas aqui de uma vida que não peca. A primeira prova era uma prova moral, de obediência. A segunda prova era a prova do amor. E agora, por fim, vamos caminhar para a nossa última prova. Essa daqui é boa de seminário. É prova de teologia. É prova do que a gente entendeu da Bíblia. E olha, e sempre quando fala de Bíblia, o pessoal adora o Apocalipse, né? Já percebeu? E olha como ele começa. Filhinhos, essa é a última hora. A última hora, eu já sei, está falando do Apocalipse aqui, né? É o fim dos tempos. Isso começou 2000 anos atrás, quase que ele escreveu esse texto. Última hora é o espaço de tempo entre a vinda primeira de Jesus e a segunda. Daqui a pouco ele está aí. A gente espera. Eu espero do fundo do coração que seja enquanto a gente estiver vivo. Isso vai ser da hora. Já pensou Jesus chegando e a gente, sendo levado bom, eu vou falar agora, né, a posição escatológica, vindo com ele reinar por 1000 anos aqui, então isso vai ser da hora. Mas filhinhos, esta é a última hora, e é interessante de novo o caráter pastoral, cuidadoso, zeloso do pastorzão já experimentado. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram, e aqui eu não grifei o ouviram, mas é interessante, não é assim como vocês leram, assim como vocês pesquisaram, assim como vocês viram um videozinho no YouTube, ouviram. A fé era transmitida pelo ouvir. As pessoas não conseguiam, não tinham acesso, todo mundo, ao papel, ao papiro ali para poder ler. Então, essas coisas eram ditas. Tanto é que em Deuteronômio 6, ouça, ó Israel. E lembra lá de algumas mensagens atrás, o ouvir está totalmente ligado com o obedecer. Sigamos. Vocês ouviram que o anticristo está vindo. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção, aleluia, que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Mas não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira precede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Rapidamente aí, quem é o anticristo? Ele não era, quem são os anticristos? Não é talvez uma pessoa específica, tanto está no plural aí, né, no que a gente grifou. Eram alguns, e eles não eram dos nossos, eles deixaram a igreja, vieram, estavam lá, mas saíram, foram embora, deixaram a comunidade da fé. E por quê? Quem são esses caras, né? Eles negavam que Jesus era o Cristo. Por que negavam que Jesus é o Cristo? E negava, e ele fala, né, anticristo no versículo 22. É 22? Isso. Aquele que nega o Pai e o Filho. Por que negavam? Era a história dos gnósticos, daqueles caras que não entendiam que o corpo era algo bom, mas era algo ruim, depreciativo, que poderia ser descartável, não necessário. Então, por isso que eles negavam. Eles não entendiam que Jesus era homem também. Isso não fazia sentido. Então, eles se mandaram. Saíram fora. Então, a prova de teologia passa por aí. É conhecer um pouquinho de quem que era o anticristo. E é interessante que Jesus mesmo, certa vez, contou sobre o trigo e o joio. Ele diz que muitos, eles crescem juntos, mas tem uma hora que eles vão ser separados, que eles vão ser peneirados. Um vai para cá, outro vai para lá. Então, vai ter uma certa seleção. E caminhando nessa história,
a gente tem uma coisa a pensar aqui. E justamente por ser prova de teologia, eu fiz o favor de complicar um pouco e colocar essa história aí de igreja visível e igreja invisível. O que raios é isso? O que isso tem a ver comigo hoje? Eu espero que você preste atenção nesses próximos 2 minutos, onde eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso. A igreja visível somos nós aqui. Todo mundo, a gente está enxergando, a gente vê, consegue entender aparentemente que todo mundo faz parte da igreja visível. Mas, infelizmente, pode ser que entre nós aqui, eu espero que não, tenha alguém que não faça parte dessa igreja. Então, a igreja, de certa forma, ela é invisível, porque a gente não sabe exatamente quem entregou a sua vida integralmente para Jesus, quem dedicou a sua história para Ele. Então, ela é visível, porque a gente vê todo domingo, mas a gente vai saber exatamente quando ela é, no final, afinal de contas. Muitos dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônio, fizemos um monte de sinais e prodígios. O que Jesus vai falar para eles? Afastem-se de mim, nunca os conheci. A gente não sabe. Então a gente não sabe. A igreja ela é visível, mas ela não é invisível. Meu irmão, a pergunta é simples. De qual lado você está? A prova de teologia é essa. O objetivo da vida qual é? Não pequeis, não pequem. Não vivam na prática do pecado. Se você não vive na prática do pecado, não tem isso como rotina ou hábito da sua vida, você faz parte de uma igreja visível. Essa é a ideia. E aí é interessante aqui, o versículo, o capítulo segue. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos faz, a vida eterna. Viu a questão do permanecer aí como aparece muitas vezes? E a Bíblia, de certa forma, ela é conservadora, porque é daquilo que aconteceu desde o princípio. Não estou falando aqui conservador, não me entenda mal, tá? De política ou de economia, mas muito mais conservador no sentido de que a palavra de Deus não muda, é imutável desde o começo. Aqui, quando João a escreve, provavelmente já tem textos de mais de 4.000 anos antes de quando ele escreveu isso aqui. Então, a Bíblia permanece para sempre. Tanto é que ele fala do mandamento antigo, ele reproduz, e muitas das coisas que acontecem no Antigo Testamento aparecem no Novo. Eu escrevo-lhes, a partir do 26 aí, estas coisas, a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Esse versículo 27 é o versículo do folgado teologicamente, porque o cara vai olhar esse versículo e falar, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais prestar atenção na mensagem, não preciso mais prestar atenção na reflexão, porque a unção do Espírito vai me ensinar tudo o que eu preciso. Esse é um perigo tremendo. Imagina eu sair aqui falando sem estudar antes. Já estudando já é meio perigoso, imagina não estudando. A ideia aqui, a gente não pode pegar um trechinho da Bíblia e querer aplicá-lo para a nossa vida. Afinal de contas, tem aquela história, né? E foi Sansão e suicidou-se. Aí você abre de novo a Bíblia, vai tu e faz o mesmo. E aí você abre e depois em outro lugar, aquilo que tens para fazer, faça-o agora. Você vai abrir a Bíblia numa caixinha de surpresa, você vai se matar em determinado momento. Então você tem que entender o que está escrito no todo. E aí olha só, não é porque a gente tem a unção do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na nossa vida, que é desprezível o estudo da Bíblia. Tanto é que, em Efésios 4, ele designou alguns para apóstolo, outros para profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres. O Saião muitas vezes diz que essas duas palavrinhas aqui andam juntas, pastor e mestre. Essa é a ideia, com um objetivo, com a finalidade de preparar os santos, todos nós aqui, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, nós sejamos edificados. E em Timóteo, Paulo falando para o seu filho na fé aí, Timóteo, ao servo do Senhor, não convém brigar,
brigar não vale a pena, né? Mas sim ser amável para com todos e apto a ensinar. Paciente, e aí vai continuar as qualificações aí de um ministro do Evangelho, que ele está explicando ali. E afinal de contas, se a unção do Espírito bastasse, para que João teria deixado essa carta para nós? Então, não faria sentido. Então, por isso que a gente tem que passar por essa prova de teologia, dessa prova da Bíblia, entendendo-a como um todo, não pegando um trecho isolado e fazendo dele a verdade absoluta. Um trecho isolado pode gerar grandes problemas. Então, a Bíblia inteira faz sentido. Então, não basta só a dedicação laboral, o suor gastado estudando, se a unção do Espírito não estiver junto. É Deus quem faz a obra, e Ele nos ajuda a lembrar de tudo aquilo que a gente estudou. E aí, para a gente caminhar para o fim, agora, finalmente, filhinhos, de novo, o pastorzão amoroso. Agora, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenham confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vou falar o último versículo, 29, se você olhar o versículo 1, ele começa falando que Jesus é o justo. E ele termina a perícope falando que Jesus é o justo. Então ele começa e termina falando de justiça. E ele vai falar que, filhinhos, agora permaneçam nele, permaneçam. É o versículo, a palavrinha que aparece uma porção de vezes aí. Quando ele se manifestar, quando Jesus voltar, quando ele estiver aqui de novo, está voltando. Tenham confiança. E essa confiança não é uma confiança de coach, de tenho confiança, você pode, você consegue, você conquista, você é bom. Não, você não consegue, você não conquista, você não é bom. Me desculpe, é o que a Bíblia fala. Não, coach tem muita coisa boa, mas isso daí eu acho que eles percam, porque essa autoajuda não dá certo, a nossa ajuda vem do alto, e a confiança é de que a gente tem um intercessor, alguém que está ao nosso lado, dando suporte, ajuda, não porque a gente é bom, porque a gente tem alguma coisa a oferecer, mas porque Ele é o sacrifício total, porque Jesus pagou a pena, morreu, mas Ele também ressuscitou, e aí por isso a gente não precisa ser envergonhados. O versículo da reforma de Lutero, Romanos 1:16 diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder, é a mesma palavra, essa palavra poder aqui, é dinamis, é a mesma palavra que depois é derivada de dinamite. Não vem falar que o poder é a dinamite, algo que explode. Nem existia dinamite na época de Jesus, pô. É o poder do Evangelho para todo aquele que nele crê, de tanto quanto o judeu quanto o gentil. Judeu, primeiro começa assim, primeiro o judeu, depois o gentil, depois essa história se inverte lá na frente. Então, por isso que a gente não precisa se envergonhar. Quando a gente entende o objetivo da nossa vida, que é viver uma vida sem pecado, a gente passa por essas 3 provas, esses 3 testes, com uma nota A satisfatória. A prova do amor, a prova da obediência e a prova teológica. Você tiraria A nessa prova? Bom, eu não tiraria, não. Mas eu geralmente ia passar com um C, né? Na média, assim. Mas vamos finalizar. O objetivo da nossa vida é viver uma vida sem pecado. É viver uma vida limpa, pura, imaculada. E aí você está olhando para essas imagens de 3 carros e pensando, aonde o Betinho vai chegar com essa história? Vamos chegar em algum lugar. Há uma teoria, não vou entrar nos seus detalhes, mas de que janelas são quebradas. E certa vez, na década de 90, nos Estados Unidos, Nova York estava passando por Nova York, uma grande cidade como São Paulo, passava por uma deficiência muito grande de segurança pública. E aí resolveram colocar num determinado bairro um pouco mais carente, mais necessitado, com um alto índice de criminalidade, um carro. Colocaram um carro novinho, deixaram o carro lá, para ver o que aconteceria com esse carro. Ao mesmo tempo, colocaram um carro na Califórnia, no outro lado da costa, num bairro um pouco
um bairro elite, tipo Beverly Hills, eu não me lembro o nome do bairro agora. O de Nova York era o Bronx, lá para cima, né? E colocaram o mesmo carro na Califórnia. Passada 2 horas, no Bronx, esse carro estava à semelhança do carro à direita, abaixo, depredado. Na Califórnia, esse carro estava intacto, igual essa Ferrari. Não tinha acontecido nada. Mas o pessoal que estava fazendo a pesquisa falou, não pode ser só isso. Aí eles pegaram e resolveram fazer uma segunda tentativa. Colocaram um carro ali na Califórnia com o vidro quebrado, com a janela quebrada, para ver o que ia acontecer. Passada 2 horas, sabe o que aconteceu? O carro estava igual esse daí de baixo, totalmente destruído, totalmente detonado. Não sobrava nada, depredado. Aonde eu vou chegar com isso? Qual carro você é? A proposta de Deus é que a gente não peque. A proposta divina é que a gente seja essa Ferrari, com a porta que levanta na vertical. Deve ser da hora viver assim. Essa é a proposta divina. É a perfeição. Não que esse carro seja perfeito, mas dentro das limitações aí, me entenda, tá? Perfeitinho, bonitinho. Ou talvez você esteja com um vidrinho quebrado. Um vidrinho quebrado, uma janelinha quebrada, quando corrigida, você manda ali, corrige, arruma, pode tender a ser uma Ferrari. Agora, se a gente não corrige, se a gente não cuida, a gente vai acabar em poucos minutos deteriorado, completamente detonado. O carro totalmente arrebentado. A proposta de Deus é: não pequem. Esse é o objetivo. Mas Deus sabe quem a gente é. Deus nos conhece. Por isso que Ele deu um intercessor. Alguém que está ao nosso lado, que pode nos resgatar. Talvez você esteja arrebentado. Talvez você esteja detonado por dentro. Seu coração está quebrado. Não aguenta mais, está angustiado com dor. Vacilei, pequei fundo, fui. Não há um pecado no mundo que Deus não seja capaz de limpá-lo, de resgatá-lo, de transformá-lo e de trazer de novo a maravilha para um carro novo. Para Deus não tem PT. Perda total. Não tem perda total. Não. Ai, caramba. Dessa vez não foi proposital. Não tem perda total. Não tem isso. Não acontece. Não acontece. Não tem ninguém perdido. Por mais corrupto que possa parecer, não tem. Deus dá chance e resgata todo mundo. Até eu, miserável pecador. Ele resgata, Ele transforma. Mas o desejo do nosso coração, o desejo de Deus para a sua vida, é que você se entregue a Ele, é que você confie nele, descanse nele, para que Ele atue na sua vida, para que esse vidrinho quebrado que talvez esteja acontecendo hoje, não se transforme num carro arrebentado. E se está arrebentado, entregue, confie a sua vida nele, porque Ele pode transformar e resgatar e restaurar a sua vida e transformar. O que você tem passado, eu não sei. Talvez seja alguém perseguindo no trabalho. Talvez um relacionamento quebrado na família. Talvez alguma questão judicial que incomoda o seu coração. Talvez seja a perda de alguém que fez significado, foi importante para você. O que você tem passado? Qual é o vidrinho que está doendo, que está quebrando no seu coração? Deixe Jesus restaurar. Entregue isso a Ele, confia nele. Não guarde isso para você. A gente sozinho não consegue resolver. Com Jesus na causa, isso se resolve. Jesus pode restaurar, Ele quer te dar uma vida objetiva, prática, sem pecado. É isso que Ele quer para a sua vida, é isso que Ele quer para a minha vida, é isso que Ele quer para a vida da nossa igreja. Que a gente seja uma igreja, um povo, uma comunidade de pessoas que realmente entendem a nossa limitação, a nossa fragilidade e a nossa total dependência do amor, da graça e da bondade e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.